Olá, essa é mais uma edição do Conexão Caixa, o nosso podcast da Advocacia Mineira. E hoje nós temos uma convidada especial falando sobre um tema que vai interessar muito aos advogados, às advogadas, aos estagiários, às estagiárias também. Vai interessar a toda a Advocacia Mineira. A gente está batendo papo hoje com a doutora Larissa Carvalho, ela que também é advogada, mas fez uma transição de carreira. Eu vou deixar os microfones da Rádio CAMG abertos para você fazer a sua apresentação e contar para a gente essa história. Como foi sua transição de carreira, de advogada para consultora de imagem? Um ótimo dia para você, Larissa. Obrigada. Olá, meu nome é Larissa Carvalho, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise facial. Eu atuei 10 anos como advogada e em 2019 decidi pela transição do direito para a moda. Em virtude de várias mudanças da minha vida, maternidade, separação e até mesmo da transição profissional, eu contratei uma consultoria de imagem e transformou tanto a minha vida que eu decidi que eu não queria trabalhar com moda, que na verdade eu queria trabalhar mesmo, era com consultoria e ajudar, né, as pessoas a realmente ter essa transformação na imagem. Um pouco depois, eu percebi que na verdade eu havia feito uma consultoria de estilo. Por quê? Porque o rosto representa 80% da nossa comunicação. Então, uma adequação de imagem, ela deve começar pelo rosto. E é nessa seara que você é especialista? Isso. E por quê? Porque eu tinha 2 ruídos de imagem e esses ruídos traziam muita força e distanciamento para minha imagem. E eu só entendi isso depois. Então, eu havia mudado o meu estilo, mas o que o meu rosto contava sobre mim não era aquilo que eu queria comunicar, principalmente trabalhando com consultoria de imagem e estilo. Então, eu me especializei em análise facial, em 10 dimensões da face, e hoje eu trago aqui para vocês, né, como o protagonismo do rosto na nossa imagem é importante a gente sempre começar uma adequação de imagem pelo rosto. E é muito bacana porque você, como advogada, tantos anos, tanta experiência como advogada, você estava lá e sentiu na pele essa questão. Tanto que você contou aqui pra gente que foi a partir dessa busca por uma melhoria na imagem que você foi descobrir essas questões, né, faciais, nas quais você se especializou. E como que você vê esse universo hoje? Você tem atuado, né, como consultora de imagem, já tem um tempo também, né, um bom tempo. Então, assim, essa transição já se consolidou. E como que você enxerga agora do lado de lá, digamos assim, né, como consultora de imagem, os advogados, as advogadas e também os estudantes de direito, né, os estagiários e estagiárias. Como que você percebe isso e a preocupação deles também com isso, né, para você poder dar uma explicada para gente, para que os advogados, estagiários e estagiários se atentem para essas questões de face, de postura, de formas de comunicação, para além de uma boa roupa, um bom penteado. Enfim, toda essa imagem. Na verdade, né, Zizi, a gente sempre achou que roupa é o mais importante na nossa comunicação, né? E no universo jurídico, o que a gente mais busca é transmitir credibilidade. Então, as pessoas acreditam que utilizar um blazer, elas já vão transmitir credibilidade. Quando, na verdade, os nossos traços faciais, eles estão associados à forma como nós comportamos. Então, né, a nossa testa vem a parte do intelecto, a parte do terço daqui vem as emoções, o nariz, a ação, a boca, a comunicação, o queixo, a nossa vontade. Então, como a gente se comporta nessas áreas da vida? Esses traços trazem mais força ou mais suavidade? E o que eu quero, enquanto profissional, transmitir? Porque, sim, precisamos estar adequados para uma audiência, né, para receber um cliente, mas e qual que é a história que o nosso rosto está contando sobre nós? Porque os cabelos, enquanto moldura do nosso rosto, ele pode reforçar ou uma suavidade ou uma força. Os óculos, para quem usa, né, é um acessório indispensável aqui para o dia a dia, ele também pode reforçar, né? E no meu caso, esses ruídos de imagem que a gente fala de cara de sério, cara de bravo, cara de bonzinho, cara de triste, cara de bobo, né, cara de metido, está associado aos nossos traços, mas não algo que nós acreditamos, mas algo que eles que somos percebidos, né, através desses nossos traços da face. E aí, quando a gente traz isso, né, para o campo profissional, um profissional do direito que tem muita fragilidade na imagem, não adianta ele vestir um blazer. Por quê? Porque se os traços faciais são traços de suavidades e que podem ser reforçados com a cor do cabelo, porque a cor do cabelo também pode trazer mais força ou mais suavidade, com um formato de óculos que também traz suavidade, não vai ser o blazer que vai trazer esse contato e essa impressão de credibilidade que o profissional espera.
E nesse mundo cada vez mais digital, em que as audiências são online, né? As reuniões, nós temos reuniões online constantemente, né? A amplitude do exercício da advocacia, não só no seu estado, como também em outros estados. Então, o nosso ponto de contato visual é o nosso terço, né? Dos 3/4, que é o nosso rosto. Então, o vestir não é importante? Sim, o vestir é importante, mas primeiro também a gente precisa entender o que o nosso rosto está contando sobre nós. Se eu tenho mais força ou mais suavidade, o que eu quero transmitir e como trazer equilíbrio sobre isso, né? E claro, o vestir adequadamente para aquela ocasião, né? Para uma audiência, para uma reunião, como eu me comporto. Então, é um todo. Eu falo que a consultoria ela precisa ser da cabeça aos pés. Né, trabalhar o que o meu rosto conta e como o meu cabelo, que é a moldura dele, e óculos para quem usa, e homem, né, o formato da barba, como isso pode ser usado estrategicamente para transmitir a mensagem que você deseja. Porque o que eu senti na pele foi um trabalho incompleto. Eu havia feito uma consultoria de estilo, achando que era imagem, quando na verdade era de estilo. E eu precisei sentir isso para trabalhar, me especializar e hoje trazer para os meus clientes a importância de começar uma adequação de imagem pelo rosto. E a partir de quando é importante, já que a gente fala também aqui para estudantes, se atentar para esses pontos todos que você já falou aqui? Inclusive, fiquei muito curiosa a respeito dessa divisão, né, dessas 10 partes. Na verdade, são 10 dimensões 10 da dimensões. face, porque quando a gente avalia a face, a gente avalia a proporção de terços faciais, a proporção dos próprios traços, proporção do olho, da sobrancelha, do nariz, da boca, do queixo, as assimetrias da face, né? Nós temos 2 hemifaces, uma direita e uma esquerda, e nós somos assimétricos por natureza, não só no rosto, né, mas nos outros membros do nosso corpo. E isso que nos faz único. E a gente pode usar as nossas assimetrias, inclusive, para trazer força ou suavidade para a nossa imagem. A forma como nós partimos o cabelo pode trazer força também ou suavidade. Né? Além disso, traços versus comportamento. A morfopsicologia traz como os nossos traços estão associados, como a gente, né, se comporta em relação ao intelecto, emoção, ação, comunicação e a vontade, se esse traço é um traço de força ou de suavidade, a dinâmica do nosso sorriso, né? O que o nosso sorriso comunica, fisiologias do envelhecimento que as pessoas não imaginam, né? Como que a fisiologia do envelhecimento atua na nossa face hoje, como está a comunicação daqueles traços, né? Além disso, as camadas anatômicas de músculo, de osso, como que isso está no nosso rosto. Então, assim, a análise facial, ela é muito ampla. E é muito complexa, né, pelo que você estava explicando. E como que você faz com os seus clientes, né? Como é que é? Conta-se um pouquinho pra gente, como que é esse dia a dia do trabalho de consultoria de imagem que você já desenvolve? A vantagem da consultoria é que ela pode ser feita de forma online ou presencial. A entrega, ela pode ser do mesmo jeito. Então, eu tenho cliente hoje em Miami, eu tenho cliente em Dubai, eu tenho cliente em Connecticut. Então, eu tenho cliente em vários estados do Brasil. Então, a vantagem da consultoria é que ela não tem essa limitação geográfica, né, de atuação. E muitos profissionais já passaram exatamente assim como eu pelo processo de uma consultoria de estilo, sentem a necessidade exatamente da adequação pelo rosto e me contratam. Algumas pessoas estão satisfeitas com o estilo e querem fazer, não encontro o corte certo, o óculos certo, né? Tem pessoas que querem começar, eu preciso começar uma mudança. Então, assim, eu posso tanto contratar uma consultoria da cabeça aos pés, né, que é a consultoria de imagem guiada pelo rosto, ou eu posso contratar uma consultoria de corte, que ela tem como base a análise facial, uma consultoria de óculos que tem como base a análise facial. Por quê? Eu posso começar com ela porque o meu principal ponto de contato é o rosto. Então, o profissional ele pode começar essa adequação pelo rosto, depois fazer a parte de estilo, também é possível. É hoje um serviço que eu tenho tido muita demanda, principalmente a parte de coloração pessoal com corte e óculos. Por quê? Embora as pessoas achem que coloração pessoal é só uma cartela de cores, a coloração é muito mais do que isso. Porque eu entendo qual é a maquiagem que harmoniza com a minha beleza, qual que é a cor de cabelos, qual que é a roupa, quais as cores de acessórios. Por quê? Isso também tem a ver com a comunicação. Né? A gente acha que não, mas a coloração ela completa uma consultoria. Por quê? A maquiagem pode trazer também mais suavidade, mais força. A cor dos cabelos, como eu disse no início, também pode trazer mais suavidade ou mais força. Então,
depende muito do momento profissional daquela pessoa. Às vezes a pessoa está satisfeita ou ela já passou por um processo de estilo e o profissional que ela contratou não atuava com essa parte de análise facial, ela sente essa necessidade mesmo de complementar, mesmo a consultoria. Ou a pessoa fala, não, eu quero começar, eu preciso começar, então eu quero começar aqui pelo rosto. E é muito interessante, porque inclusive eu tenho um case muito recente de uma advogada, de um grupo de networking que eu faço parte, que ela me contratou para consultoria de corte com a coloração de cabelos, para trabalhar estrategicamente, porque ela ia trabalhar um reposicionamento de imagem, e ela trouxe um feedback como não só alunos, pessoas do meio profissional, clientes, todo mundo sentiu como ela se reposicionou mesmo. Então, como ela tinha muita suavidade, a gente trouxe força com a cor dos cabelos e a estrutura de corte. Então, quando as pessoas entendem o poder dos cabelos, né, que é a moldura do nosso rosto e do óculos, que também está no rosto, assim como os homens, né, a barba, o formato da barba, e como isso impacta, né, e como isso impacta na forma como somos percebidos e os resultados positivos, isso faz muita diferença. Assim como eu tenho uma profissional que a gente vai encontrar agora na próxima quarta-feira que fez o estilo e falou, Larissa, eu preciso fazer a parte do rosto, porque eu senti essa falta. Então, existem profissionais que estão em momentos diferentes, assim como existe profissional que sente que precisa de uma adequação da imagem como um todo. E aí vamos pensar, né? O acadêmico de direito. Eu comecei a fazer estágio no segundo período. Eu já tinha que me vestir adequadamente para a profissão, né? Eu fui estagiária. Isso é muito comum, né, Larissa? Tribunal. Essa preocupação, esse momento de transição aí dos estudantes, né? Quando Sim. vem do ensino médio, alguns já têm até outras profissões, mas quando chega para estudar direito, que é muito diferente de outras profissões também, Sim. né? Você já é muito observado o tempo todo, a maneira como você veste, como você fala, como você se comporta, você já começa a frequentar esses ambientes jurídicos, tribunais, fóruns, escritórios, né? Então tem todo ali um dress code muito mais que isso, né? Porque quando a gente fala de dress code, limitam bastante, como você estava falando no começo. Então você já tem que se adequar para que ao longo da sua formação, né, durante os 5 anos de curso, geralmente, você já esteja ali pronto para o mercado, como o mercado quer te perceber, como você bem falou aqui, né? Não é a maneira como você se veste, se coloca, mas como as pessoas veem como você está. A forma como a gente é percebido, ela realmente ela vem principalmente, as nossas primeiras impressões estão no nosso rosto. E aí, a roupa, ela é uma adequação mesmo da minha imagem como um todo, né? Então, enquanto profissional acadêmico, ele tem que se preocupar, né? Ele começa numa preocupação, o acadêmico, com a parte do vestir, né? Porque ele tem que estar se adequado, se ele é um estagiário. Normalmente, os estágios exigem, né? Por conta do ambiente mais formal, jurídico mesmo. Exatamente. Então, a gente já tem que aprender a se vestir para aqueles ambientes. A mulher tem mais cuidado com o tipo da roupa, transparência, decote, comprimento da saia. Em virtude, os homens, no geral, né? Eles vão estar ali mais de terno e gravata, né? Então, mas a mulher, principalmente, tem aqueles cuidados, né? E a gente tem que pensar o seguinte, tudo comunica. Até quando a gente sai de casa e veste a primeira roupa, a gente comunica. Quando a gente chega atrasado para uma reunião, né, a gente está comunicando. E quando a gente chega para uma audiência, né, com a roupa toda desalinhada, né, cabelo sujo, as unhas sem fazer, isso tudo a gente está comunicando, né? Então a gente tem que pensar na imagem como um todo. E olha que interessante, você sorriu, né, para mim, e aí eu pensando nessa dimensão da análise facial, o nosso sorriso, ele pode trazer suavidade, ele também pode trazer força. Então, pense uma pessoa que tem muita rigidez na imagem. Se ela tem um sorriso que a gente chama de forte, né, na análise facial, pensa quanta rigidez essa pessoa tem, né? Então, o acadêmico que, num primeiro momento, se preocupa muito com a adequação do vestir, né, e ele está numa idade ali muito nova ainda, né, ele também tem que se preocupar com isso. Porque aos 23 anos, a nossa formação óssea já se completou. Então, nós já estamos maduros para passar por um processo, né? Então, assim, talvez nos períodos iniciais ali, que está com 19 e tal, ainda é muito novo. Então, o que um profissional, né, um estudante deve preocupar? Principalmente com a questão da adequação da imagem, né? Da adequação do vestir. Para esses ambientes, também, né? Cuidar da questão do cabelo, do corte. E aí, falando de cabelo, é muito interessante, porque as linhas do cabelo podem trazer suavidade ou força, né?
Então, por exemplo, às vezes Tudo, na verdade, em resumo, é essa que se a gente for resumir em 2 palavras, suavidade e força. tudo, Tá sempre nessas... tudo, no vestir, em todas as linhas de óculos, cabelo, roupa, os carros. Por que alguns carros são mais quadrados, uns carros são mais curvos? Os objetos da nossa casa, todas as linhas curvas são linhas de suavidade, todas as linhas retas são linhas de força. Pode ser as linhas retas finas, de mais precisão, ou grossas, mais estruturadas. Ou as linhas inclinadas, que são linhas de dinamismo, de modernidade, de criatividade, de jovialidade. Então, tudo que está ao nosso redor possui linhas. E essas linhas comunicam. E a gente fala que o quê? A cor veste a forma. Então, primeiro eu preciso entender a forma de tudo isso. É uma forma de suavidade, é uma forma de força. E o que a cor vem para complementar, né? Então, por exemplo, quando eu passei por essa consultoria de estilo, eu falei, gente, eu preciso transmitir credibilidade. E aí eu fiz o que muitos profissionais fazem. Enchi o meu guarda-roupa de blazer, porque eu achei que a credibilidade estava associada ao meu blazer, né? Eu precisava ter muito blazer. Hoje eu não uso nenhum. Raramente eu uso. Por quê? Porque a gente escuta isso o tempo inteiro, né? E aí eu comecei a São trabalhar verdades que precisam ser quebradas, né? Sim. O senso comum que com o esse... senso comum. Que precisa ser... E aí, com tantos blazers, eu falei, eu preciso transmitir credibilidade, então eu usava muita cor escura, eu usava muito blazer, muita peça estruturada. E aí eu estava trazendo mais rigidez para uma imagem que já tinha muita força. Então hoje, dificilmente eu vou estar de cores escuras, eu estou mais de cores suaves, que trazem mais proximidade, eu trouxe mais leveza. Por quê? Para trazer uma comunicação de proximidade e não de distanciamento. Que era exatamente o que você queria, né? Provocar, né? Porque assim, quando esses traços nossos estão sim associados à nossa personalidade, mas e quando a gente faz uma adequação de imagem, a gente não pode trazer uma proposta que foge ao que também faz parte da sua personalidade. Por quê? Porque senão a gente fala que você não suporta. Então, o ciclo de estresse não pode ser maior do que a mudança. Aquela mudança, quando você passa por um processo de adequação de imagem, o processo não pode ser mais estressante do que a própria mudança em si. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar essa adequação de imagem de forma que seja leve, né? Então, sempre pensando em leveza, na comunicação, o que eu quero comunicar. Então, quando eu fiz essa adequação com base na análise facial, eu trouxe outras características positivas minhas mesmo. Para o quê? Para suavizar o excesso de força. Porque hoje eu lido com... É muito diferente. Eu não estou naquele ambiente jurídico, pesado, de audiência, muitas vezes, né? Que você está ali... Sempre disputas, né? Nem sempre em disputa, mas é um ambiente, querendo ou não, que a gente tem nessa rivalidade, por assim dizer. Mas hoje, o meu papel é ajudar a conduzir as pessoas, ser muito empático, porque a gente sempre tem que ouvir o outro, né? O ouvir é mais importante, entender o momento, entender o que a pessoa está passando, o que ela busca naquele momento. Então, trabalhar hoje, ajudando as pessoas a alcançarem o objetivo de imagem delas, requer essa proximidade. Até mesmo porque, muitas vezes eu vou entrar na sua casa, que é algo mais íntimo do que seu guarda-roupa, né? Seu guarda-roupa conta histórias sobre você, momentos de vida que você passou por ali. Então, quando você contrata uma consultoria, você está abrindo a sua vida mesmo, né? Então, eu preciso ter essa proximidade, a pessoa sentir essa proximidade quando eu tinha muita força. Então, eu fui caminhando muito para a força após a minha consultoria de estilo, que na verdade não era imagem. E aí, quando eu senti que eu estava indo para o caminho errado, quando eu conheci a análise facial, quando eu entendi os impactos de uma mudança, né, e da importância de como a gente pode usar estrategicamente os cabelos, né? Eu já não uso óculos ainda de grau, embora precise. Enquanto moldura do rosto, e como não só na cor, mas na estrutura de corte, a gente pode trabalhar isso, foi uma mudança muito grande. Hoje, eu sou assim, o percentual de consultoras que atuam com análise facial ainda é pequeno, né, que tem essa especialização. O visagismo ele é uma técnica de análise facial, mas ele não analisa a face em tantas dimensões. Todo, né? 10 dimensões. Né? E isso traz muita clareza de muitas coisas, porque muitas vezes não é só a mudança na imagem, mas é uma mudança comportamental, porque você entende também na análise facial como você se comporta nessas áreas da sua vida. E muitas vezes, onde estão suas forças e fraquezas, o que está te impedindo de, em algumas áreas,
acreditar naqueles potenciais que você tem, sabe? É muito pela interessante maneira como isso. você fala, assim, passa muito pela psicanálise depois dessa Sim. mudança toda, porque é uma Sim. mudança que ela parece que você começou de fora para dentro, mas ela veio foi de dentro para fora. Exatamente. É por isso que a morfopsicologia ela está associada, né, à psicologia facial. Os traços É muito versus o forte nosso isso, né? É muito comportamento. interessante quando a gente fala sobre isso, principalmente para as mulheres, né? A gente fala, mas você sempre citando os homens também quando você dá os seus exemplos, né? A questão da barba, a questão do blazer para os homens também, todo esse terno e gravata social da cabeça aos pés dentro do universo jurídico, isso traz muito respeito, né? Traz muita credibilidade, como você falou. Eu queria que você contasse uma novidade aqui para os advogados que estão nos ouvindo aí, já que somos a rádio da Advocacia Mineira, porque a Larissa, eu já ia falar a doutora Larissa, mas a gente já está nesse clima de proximidade, é a Larissa, ela faz parte dos 4.000 convênios da Caixa de Assistência à Advocacia Mineira e ela tem uma novidade que é exclusiva para você, advogada, estagiário e estagiária. Conta pra gente, Larissa, que novidade é essa? Eu já possuo um convênio, né, com a Caixa de Assistência, já tem um pouco mais de 1 ano e meio. Então, todos os advogados, eles têm 15% de desconto, seja num serviço de consultoria de corte, de óculos, ou mesmo na consultoria de imagem completa, ou mesmo como um escritório recentemente, a gente está numa tratativa, né? Ele me solicitou orçamento para uma palestra de dress code para a própria equipe, né, dos profissionais. Então, todos os serviços associados à imagem, os advogados, né, assim como seus dependentes, têm 15% de desconto. E agora, além desse 15% de desconto, os advogados vão ter também poder, né, parcelar os serviços em até 10 vezes sem juros. Então, eu estou começando a vida profissional, né, para os acadêmicos que acabaram de se formar, né, quer fazer essa consultoria da cabeça aos pés, até porque ele já chegou na maturidade da formação óssea, né, dos músculos, enfim, tudo para passar por um processo de adequação pelo rosto, ele vai poder parcelar de 10 vezes, né? Ou até mesmo um profissional que, não, eu quero mudar, eu quero fazer uma consultoria mais completa ainda. Então, isso dá uma possibilidade também para os profissionais poderem fazer aquele serviço, até mesmo porque, né, enquanto profissionais de direito, a gente sabe tanto que nossa imagem ele é importante, não só no rosto, como também a parte do vestir, né? Então, isso vai trazer também uma possibilidade, não só para os profissionais que já atuam, mas para os acadêmicos que estão saindo da vida acadêmica, ingressando aí, né, nesse universo profissional. Né? E isso é extensivo aos dependentes também, Larissa? Sim, é extensivo aos dependentes. Então, é uma super oportunidade aí para a Advocacia Mineira, esse ponto exclusivo que a Larissa abriu aqui, nesse convênio aqui conosco na Caixa. Larissa, eu gostaria que você trouxesse mais casos, assim, você teria mais casos para compartilhar com a gente? E de homem, se tiver algum de também, que a gente possa contar o caso sem contar o santo, né? Depois que você falou de homem, eu achei um caso muito interessante, eu lembrei de um caso muito interessante, né? Porque um cliente meu, ele tem muita rigidez na imagem. E aí, quando a gente foi trabalhar... Quando você fala rigidez na imagem, é muito sisudo, assim? Aquela cara muito... Ele tem muitos traços de força. Os traços de força preponderam na comunicação da imagem dele. Então, como o excesso de força causa distanciamento e a ideia era equilibrar, e aí, qual que era o caso desse cliente? Ele não tem barba e ele não tem cabelos. Né? E a gente vai pensar, meu Deus, ele não tem cabelos, que são as molduras, a moldura, né? Como é que você rosto. Trabalhar? Ele não tem barba, que também faz parte da moldura aqui do rosto. O que a gente vai trabalhar? E aí eu falei com ele, você precisa usar óculos ou usa óculos? E aí ele virou e falou assim, tô quase precisando, tô relutando. Eu falei, o óculos é uma forma de suavizar, na cor, no design. Porque o óculos, a gente começa essa adequação. Muitas vezes, e alguns casos de clientes, com os próprios cabelos e para quem usa óculos, a gente já consegue equilibrar quando a cliente quer. E o que é muito importante também, até abrir um parêntese, que nem todo mundo quer transmitir credibilidade, né? Tem pessoas que têm muita suavidade e querem manter essa suavidade. Mas vamos pensar uma pessoa que quer um equilíbrio. Ela não quer força demais nem suavidade demais, né? Então, muitas vezes a gente já consegue fazer esse equilíbrio nos próprios cabelos. Barba, óculos, muitas vezes não. A gente tem que trazer também para a roupa no sentido de que, eu tenho muita força, já comecei a equilibrar aqui, tem que trazer umas cores mais claras, mais suaves. Então, o que eu indiquei para esse cliente também? Trazer mais tons de cinza, tons mais claros.
Evitar usar muito preto, muito azul marinho, muita cor escura. Que é muito comum, né? Os homens usam muito essas cores, porque né? o que acontece? As cores escuras também trazem força. Então, por exemplo, vamos pensar no universo jurídico. Os profissionais usam terno. Porque o que acontece? O blazer, por que ele traz credibilidade, que as pessoas falam? Por causa das linhas retas, né? E de ser mais estruturado. A gravata vem as linhas retas. Então, vai trazendo muita modelagem força. A modelagem mesmo, né? porque as linhas comunicam, né? Então, se a gente traz ainda, a cor veste a forma. Se eu trago uma cor escura vestindo uma forma rígida, eu trago mais força ainda. Então, a gente pode trabalhar como? No caso desse cliente, além de trabalhar Os no óculos. óculos, porque ele não tinha cabelos, nem tinha barba, suavizar com óculos. Então, a gente começou a suavizar, usar roupas mais cores mais suaves, né? Então, tons de cinza médio a claro, tons de azul médio a claro. E o fato dele ser homem também dificultaria, né? Assim, se fosse mulher, você poderia trabalhar com mais cores, assim, né? Porque a mulher tem os cabelos. A gente pode trabalhar cor de cabelo, corte de cabelo, maquiagem. O homem não tem maquiagem. Então, a mulher, a gente acaba tendo muitos artifícios. Então vamos pensar... Os adereços. No caso, por exemplo, eu tenho um cliente também os masculino, acessórios, na verdade, que olha que legal. A gente fez a adequação da cabeça aos pés e ele tem cabelos e usa óculos e tem barba. Só que aí, o que a gente fez? A gente também, no caso dele, também tinha muita rigidez. O que nós fizemos? Mudamos a estrutura do corte, forma de finalização. Então, ele foi aprendendo, foi num profissional, num cabeleireiro específico para trazer mais suavidade para o corte e para as linhas do cabelo, usando o cabelo mais natural. A parte do vestir, das cores. Ele quis fazer paleta de cores para trabalhar as cores que harmonizam com a beleza dele na roupa. Foi empolgando, né? À medida que a consultoria foi muito legal que ele sentiu esse processo de mudança, não só no vestir, mas de comunicação também, formato de óculos. Então, embora, no geral, nós vemos as mulheres, né, como quem mais procura uma consultoria, a gente vê cada vez mais muito crescente também no universo masculino, né? Por quê? Exatamente por essa comunicação. Então, às vezes as pessoas vão vendo esses vídeos de transformação masculina na internet e falam, uau, outra pessoa tá mais novo, tá mais jovem, tá mais bonito e tal, tá transmitindo mais credibilidade. É por conta das linhas do cabelo e da barba. Sim. Porque, no geral, as pessoas não têm noção dessa percepção, sabe? E aí, quando elas entendem o poder da comunicação e das linhas do cabelo, como isso pode ser usado estrategicamente, até em momentos de vida diferentes, porque às vezes hoje eu tô querendo transmitir força, mas amanhã eu quero uma imagem mais suave. Eu tenho uma cliente que me procurou recentemente, ela trabalha em banco há 20 anos, ela falou, Larissa, eu tô num momento da minha vida que eu quero muita suavidade para minha imagem. Quero muita leveza. E ela era uma cliente que tinha muita rigidez. Que tem muita rigidez. Então ela chegou, né, querendo distorcendo tudo que ela foi nos últimos 20 anos, demonstrou, né, aos outros. Como gerente de banco, ela é de Araçatuba. Eu entreguei a consultoria para ela mês passado. Ela falou, Larissa, é impressionante, assim, eu amei o processo de entender mais sobre mim, porque a análise facial não é só a imagem que a gente transmite, ela é um processo de autoconhecimento, entender sobre nós também, como nós nos comportamos, né, nas áreas da nossa vida, né, e como que isso também impacta nesse processo de mudança. Então, impacta totalmente no dia a dia, né, Larissa? Muito. Você experimentou isso nas e escolhas. Sua transição se consolidou. Então, assim, advogar não é algo que está no seu radar. Embora eu amasse advogar, não pretendo voltar mais para a advocacia, não. Mas observe que você está legislando em outras causas agora. Continua também, né? Advogando pela beleza, pelo bem-estar. Né? Por aprender a comprar, a vestir, né? Porque eu falo o seguinte, principalmente os homens, esse meu cliente masculino, esse último, comprimento das mangas, comprimento não, encaixe da manga, as blusas ultrapassavam aqui o punho, calça não faz bainha na calça, então o homem aprende a usar comprimento certo da calça, o que combina com o quê, né? Porque homem, diferente de mulher, cinto, sapato e meia, eles têm que ter uma comunicação. Então, a meia ou ela comunica com a calça ou com o sapato. O homem faz uma bagunça ali, né? Então, assim, o interessante do homem que passa pela consultoria é aprender a entender o comprimento certo da manga, do blazer, da linha dos punhos, do comprimento da gravata, como fazer essa combinação, né, de cinto, sapato, porque normalmente eles nem sempre vão ter essa conexão, diferente da né? mulher, tem que combinar, inclusive pulseira de relógio, ela tem que ter um link. Então, por exemplo, se eu tô com um sapato marrom, um cinto marrom, o relógio tem que ter uma pulseira marrom. Então, o homem tem algumas nuancezinhas assim que eles ainda têm que aprender. Principalmente comprimento de calça.
comprimento de punho de camisa para os homens, né, os advogados. São lições poderosíssimas. Porque a roupa ajustada no corpo, ela tem um caimento muito diferente, né? Então, você aprender não só a comunicar, mas usar o que tem um caimento melhor, que te favorece. O que me incomoda? Né? Qual que é o meu biotipo? Qual é uma dominância visual que eu tenho, que eu não gosto, que eu quero atenuar? Como que eu posso usar estrategicamente a roupa também? Porque as cores, e aí vem a coloração para complementar, né? Elas também causam sensação de contração ou dilatação. Então, tudo que é escuro contrai, tudo que é claro dilata. Então, por exemplo... E aí a coisa da proximidade, do afastamento também, disso, né? Além da questão de proximidade e afastamento. Então, uma pessoa que tem muito volume no terço inferior, né, quadril. Então, se ela usa uma cor clara, aquilo dilata, aumenta mais o efeito. Se eu uso uma cor escura, aquilo ali contrai. Da mesma parte, na parte de cima, se eu tenho uma parte de cima, né, que a gente fala o segmento superior, com dominância visual, se eu uso uma cor clara, eu destaco ainda mais. Então, até esse efeito, ele faz muita diferença. Na maquiagem. Então, como eu uso uma maquiagem, eu tenho olhos afastados, como é que eu aproximo isso através da maquiagem, do óculos? Nesse caso, as mulheres acabam ficando em desvantagem, né? Porque são muito mais nuances, muito mais pontos a se perceber, né? O homem não faz maquiagem. Ali no caso, como você exemplificou do seu cliente, né? A falta do cabelo numa mulher seria, né? Dificilmente, assim, ela teria essa autoestima. Agora, no caso do homem, ele resolveu com um elemento mais simples, que foi o óculos e a questão das cores das roupas, né? Foi uma jogada de mestre, né, doutora? Por isso que a gente vai... E na consultoria é isso, você aprende a transmitir o que você deseja, a fazer compras certas, a comprar o que te favorece. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não acho uma roupa que tem um bom caimento em mim. Porque ela compra exatamente o que destaca, o que ela não gosta. Ela não gosta do segmento inferior, mas só usa cor clara, dilata. Que está destacando. E aí está destacando, né? Então, eu não gosto do meu busto, mas compra uma roupa que aumenta o volume do busto. Então, você vai aprendendo a comunicar, a comprar, a vestir. É um investimento para a vida, né? E como a gente pode fazer compras e passar por momentos usando estrategicamente isso a nosso favor, né? Foi ótimo. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, você acredita, Larissa? O bate-papo fluiu. Passou rápido. Tá vendo? Passou muito rápido, mas a Larissa, ela veio bater esse papo aqui com a gente no Conexão Caixa e está disponível, né? Eu gostaria que você passasse seu contato, Larissa, para as pessoas que estão acompanhando a gente. E lembrando que é para toda Minas Gerais, para todo o Brasil. A gente fala Minas Gerais porque, afinal de contas, somos a rádio da Advocacia Mineira. Mas a Larissa atende online, como ela explicou aqui, poucas coisas, poucos momentos precisam ser presenciais, né, Larissa, nessa relação da consultoria, não é isso? Na verdade, o único serviço dentro da consultoria hoje que ele precisa ser presencial é a coloração, porque cor é percepção de luz. O restante, uma consultoria de corte, uma consultoria de óculos, uma palestra para quem não quer deslocar, ela pode ser online ou presencial, ou uma consultoria de imagem guiada pelo rosto, com otimização de guarda-roupa, montagem de looks. Isso também hoje, né, é possível fazer tudo online. Então, muito isso aproxima muito e é possível a gente atender. E o convênio, ele vale em todo o estado de Minas Gerais, né? Então, para todos os advogados no estado, eles podem se beneficiar não só do desconto, mas também do parcelamento para estar contratando serviços. E o Instagram, Larissa, para te contactar aí pelo Instagram? O meu Instagram é larissacarvalho.consultoria. O meu YouTube é Larissa Carvalho Consultoria. Então, quem quiser acompanhar os meus conteúdos, meu dia a dia, eu sempre trago para vocês lá. Tem muito conteúdo e me sigam nas redes sociais que vocês vão gostar e vão aprender mais sobre o poder do rosto na nossa comunicação. E claro, nas redes sociais da Larissa, várias dicas para você já usar aí no dia a dia, até ter a oportunidade de fazer essa consultoria. Agradeço muito a sua presença aqui no Conexão Caixa, foi um prazer esse bate-papo aqui hoje. E eu que agradeço. E as portas estão abertas para você voltar, tá bom? Obrigada, Zizi. Obrigada pelo carinho, pela receptividade. E o Conexão Caixa fica por aqui. Voltamos na próxima semana com muito mais para você. Siga nossas redes sociais, CAAMG. Um grande abraço e até a próxima.